E na hora de fechar, eu sigo um script que é mais ou menos em 4 passos. Eu vou explicar para vocês aqui quais são esses passos para que vocês usem essa mesma lógica, essa mesma forma que eu utilizo aqui, tá bom? E qual que é essa forma, tá? Vou falando para vocês aqui um a um. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que você precisa ter consciência, quando você vai fazer uma reunião, que você quer fechar com o cliente e tal, é que você deve perguntar. Pergunta o máximo que você puder sobre aquele cliente. Só que, lógico, não vai fazer perguntas tipo, qual o seu Instagram? Isso aí você já tem que minimamente ter pesquisado antes. Qual o seu nicho? Pô, isso você vai seguir a rede social da pessoa e você vai já ter uma noção ali prévia do que aquele cliente faz. Quando eu digo pergunte, eu tô falando de você perguntar, sei lá, quanto que você investe em lançamento? Já teve um gestor de tráfego? Já fez anúncios? Já faz anúncios? Sabe como funciona fazer anúncios? Vai fazer perguntas, muitas perguntas. Eu vou deixar no PDF também que eu vou disponibilizar para vocês algumas das perguntas que eu faço. Eu não separei aqui, mas como eu falei, o PDF que eu vou deixar para vocês vai estar bem mais completo e eu deixo algumas dessas perguntas ali para vocês, tá? Então tenha em mente que você tem que perguntar para essa pessoa e você já vai entender o porquê que perguntar tanto assim é tão essencial, beleza? A segunda coisa que você tem que ter em mente é que é você quem toma as rédeas da reunião. Você vai chegar na reunião, você vai chegar no horário, obviamente, e é você que vai conduzir a reunião. Você não vai ser conduzido, você não vai ser conduzida. O que é isso? É você que vai fazer as perguntas, pelo menos as primeiras perguntas, é você quem tem que fazer. Por quê? Isso pode parecer uma coisa meio tosca, não tem nenhuma comprovação científica disso, pelo menos eu acho que não tem, tá? Mas é que pra mim funciona melhor assim. Quando eu tô no controle da situação, eu passo mais confiança pro meu cliente, tá? Então, se ele fica me perguntando muito e eu fico naquela chuva de resposta, ele tá por cima. E não é questão de estar por cima porque ele é melhor ou pior, mas é que ele tá mais no controle da situação. E eu me sinto mais confiante, eu demonstro mais confiança pro meu possível cliente quando eu pergunto, quando eu estou por cima e ele tá me respondendo. É lógico que vai chegar um dado momento da reunião que você vai falar para ele, pô, e aí, ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre o meu trabalho? Essa é a hora de você perguntar. Mas quem vai dar a palavra para ele perguntar é você. Então é você quem tem que tomar as rédeas da reunião. É você quem tem que conduzir a reunião, tá? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente também. Outra coisa que você tem que ter claro nas suas reuniões é você anotar tudo, tá? Você vai anotar tudo. Tudo que ele falar, você vai fazer a pergunta, você já investiu em tráfego? Ele vai falar, já investi, mas não foi muito bom. Você vai anotar. Ele disse que investiu, mas não foi muito bom. Você já teve um gestor de tráfego? Ele vai falar, eu já tive um gestor de tráfego, mas eu tive problema porque ele não era comprometido. Chegava sábado, ele não me respondia. O que você vai fazer? Você vai anotar. Olha, não está feliz porque o antigo gestor não atendia no sábado, não conversava com ele no sábado. Outro tipo de pergunta que eu gosto de fazer muito também é, o que você acha que não tá bom no tráfego? O que você acha que merece mais atenção no tráfego? Aí ele vai te responder, você vai lá e anota tudo aquilo que ele responder. Ou seja, vai perguntando, vai anotando, vai tomando a direção, as rédeas da reunião, porque isso vai levar você para uma condução, para uma conclusão final que vai fazer com que você feche com esse cliente. Quarta coisa que você tem que ter é o seguinte, no final, você vai falar sobre como funciona o seu trabalho, tá? Depois você vai oferecer para ele exatamente aquilo que ele quer, eu já vou falar mais sobre isso. E por último, mas não menos importante, você vai perguntar se ele ou ela tem alguma dúvida, tá? O que eu quero dizer com isso daqui, tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Depois que você já colheu todas as informações do projeto dele, depois que você já anotou tudo, todas as possíveis dores que ele tem, ele vai falar para você, eu quero fazer anúncios aqui para chegar lá no meu 6 em 7, para fazer lançamentos de mais de 100 mil reais em 7 dias. Eu quero fazer os anúncios aqui para delegar aqui a função de gestor de tráfego porque eu não estou dando conta. Acontece isso também. O que você vai falar na hora que você vai falar sobre como funciona o teu trabalho? Bom, se o cara respondeu para você que ele quer delegar a função de gestor de tráfego porque ele não dá conta, você vai falar para ele, olha, o meu papel, a minha função é deixar você despreocupado com o tráfego. Percebe como, através das suas perguntas, você identificou a dor do seu cliente e aí, descobrindo a dor do seu cliente, no final você vai falar para ele exatamente aquilo que ele quer. E como é que você descobre aquilo que ele quer? Fazendo as perguntas. Então é dessa forma que as reuniões que eu faço aqui costumam fluir muito bem. Eu pergunto e depois eu ofereço exatamente aquilo que ele quer. Acontece muito, tem muito gestor de tráfego bosta, muito gestor de tráfego cocô por aí, que faz um monte de merda. E eu vou perguntando, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas eu pergunto, o que você não estava satisfeito? O que você acha que poderia melhorar? E aí o cliente vai me falando
falando as dores dele, e no final eu falo, ó, eu posso te ajudar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E esse isso são as coisas que ele me falou que não estava bom, tá bom? Então isso eu falo lá no final, depois de ter feito todas as perguntas e tudo mais, tá? É lógico, só vai falar aquilo que você de fato consegue cumprir, não vai prometer abobrinhas se você não consegue fazer abobrinhas. Mas isso aqui tende a funcionar muito, 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 muito bem, tá bom? Beleza, aí você vai falar tudo sobre como funciona o seu trabalho, vai dizer exatamente aquilo que ele quer e depois, no final, você vai perguntar, ô Tonho, você tem alguma dúvida sobre isso aqui que eu falei? Ficou alguma dúvida e tal? Nessa parte aqui, talvez você não tenha falado o preço ainda. Tonho. Tonho é bom. Foi o nome que eu pensei. Tonho é um nome comum. E aí você vai perguntar para ele se ele tem alguma dúvida. Nessa parte aqui, caso você não tenha falado o preço ainda, é comum o cliente perguntar para você, minha dúvida é quanto você cobra. Eu falo o preço antes, eu falo, eu cobro tanto e de bônus é mais bônus. Então nessa hora o cliente costuma perguntar para mim, como que funciona os bônus? Eu vou lá e explico um pouco mais ali sobre a remuneração e tal. Então é nessa hora que você, que toma as rédeas da reunião, vai abrir para ele fazer perguntas para você. E um recado, obviamente anotei aqui para não esquecer, mas isso aqui é até antes, na verdade, né? Vou colocar lá em cima, ó. Antes da reunião, vou botar um parênteses aqui. Antes da reunião, eu minimamente pesquiso sobre o que é o cliente, quem é o cliente, o que ele faz, para ele entender que eu estou comprometido com ele. Então, em dado momento da reunião, olha, eu vi que você faz anúncios no Google, eu vi que você faz anúncios no Facebook, eu vi que você acabou de terminar um lançamento. Você vai jogar assim 3, 4 coisinhas ali, talvez 2, 3 coisinhas que você viu que ele faz, só para ele entender que você pesquisou um pouco sobre ele. E essas coisinhas normalmente são, eu vi que você fez um lançamento agora, eu vi que você fala sobre XYZ, eu vi que você fez um lançamento, enfim, você vai falar coisas ali que você pesquisou sobre ele, não precisa fazer uma pesquisa megalomaníaca, mas você minimamente olhou ali as redes sociais para entender algumas coisas e no meio ali das suas perguntas, você fala, legal isso que você falou, inclusive eu vi que você faz tal coisa. E isso são coisas que são legais colocar ali no meio da sua reunião para que o seu cliente pense, opa, esse cara aí estava vendo as minhas redes sociais lá, isso é legal. Isso é um ponto já que você ganha ali no meio da sua conversa e tudo mais. E aí depois disso aqui, como eu falei anteriormente, você pode já falar o preço ali na reunião. Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de confiança em mim mesmo, eu já sei muito bem quais são os preços que eu pratico e tudo mais. Então, aí na reunião mesmo eu já falo, funciona assim, conforme eu te falei, tanto, o bônus funciona dessa forma. E ali na reunião, às vezes o cliente já me dá uma resposta se sim ou não, ou de repente ele fala, até tal dia eu te dou uma resposta. Então ali na reunião a gente já tem essa deadline aí de até quando que ele vai me dar essa resposta. Outra opção também é você falar, legal, muito bom, eu vou colher todas essas informações aqui e vou te fazer uma proposta para poder enviar para você até dia tal. Aí você fica de enviar a proposta para ele. Das duas formas funcionam bem. O lance é você fazer aquilo que te dá mais confiança. No começo eu errei algumas precificações e tal, porque eu não tinha muita experiência ainda. E o fato é que você vai errar também, tá? Não tem muito como te falar. Você vai errar, mas tenta aí fazer da forma que você se sinta mais confiante, seja falando na hora ou seja para enviar depois, beleza?